Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um webinar da Sociedade Mineira de Cardiologia. Hoje com um tema de extrema importância, não só para nós médicos, mas também para pais de adolescentes e de adultos jovens. Eu sou Luiz Guilherme Passaglia, eu sou ex-presidente dessa sociedade, sou atual diretor científico da SMC e da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e vou ter o grande prazer de moderar esse importante debate que nós vamos fazer aqui com colegas de grande destaque nas suas áreas, tá? Antes de apresentá-los, eu gostaria de fazer uma pequena, rápida introdução sobre a SMC para vocês. Zac, a importância dessa sociedade, ela é uma sociedade médica, que ela agrega os cardiologistas mineiros, ela promove educação médica continuada de alta qualidade em todo o estado de Minas Gerais, isso é um orgulho muito grande para nós todos. E um grande exemplo disso foi nosso último evento que nós fizemos em conjunto com a Regional Sul, no Encontro Sul Mineiro, realizado nesse último final de semana lá em Lavras. Se quiserem fazer parte desse processo, fica aí a dica, tá? Esse é o nosso endereço na internet, nas redes sociais. E mais do que isso, tudo que a gente faz de educação médica continuada está disponível grátis para todos vocês na TV SMC, tá? As aulas dos simpósios, as aulas dos programas de residência em cardiologia baseada em evidência, os webinars. Aproveitem essa oportunidade, tá? Por fim, gostaria de convidar vocês a participarem do Congresso Mineiro de Cardiologia, que vai acontecer esse ano entre os dias 30 de julho e 1º de agosto, na Associação Médica de Minas Gerais, com a programação científica que está sendo aí desenvolvida com muito carinho e de altíssima qualidade. Coloquem na sua agenda, tá? Pessoal, vamos discutir hoje três temas que são de extrema importância. Sem mais delonga, nós temos três colegas que eu tenho o prazer aqui de apresentá-los, tá? Falaremos sobre o abuso dos esteroides anabolizantes, com o nosso grande amigo, Dr. Frank Nunes. A gente vai aproveitar também para poder falar sobre os vapes, com também nosso amigo pneumologista, Dr. Luiz Fernando Ferreira Pereira. E vamos terminar essa provocação toda que nós estamos fazendo com uma avaliação do Roberto Patrus, que tem estado aí com a gente nos últimos congressos e dando um enfoque nas mazelas que nós temos das mídias sociais, tá? Dr. Frank, ele é clínico e cardiologista, ele tem certificação em cardiologia e oncologia, cardio-oncologia, né, Frank, pela ICOS e tem mestrado pela UFMG. Dr. Luiz Fernando é pneumologista, ele é coordenador dos ambulatórios de asma grave e da cessação de tabagismo lá do Hospital das Clínicas, da UFMG. Roberto Patrus, psicólogo, filósofo, diretor técnico da Fundação Souza Brasil e presidente do CEPAF, tá, gente? Então, nós temos um time aí de grandes nomes para a gente poder discutir esses três temas. Quem está aqui nos assistindo, é importante saber que vocês podem vir a fazer perguntas, né? Tanto pelo chat quanto pelo Q&A. A gente fica esperando essa discussão aí no final. Cada palestrante vai ter 15, 20 minutos de palestra. E, colegas, é um grande prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Obrigado pelo aceite do convite. Obrigado à Sociedade Mineira de nos dar portas abertas para esse tipo de discussão. Frank, você é o primeiro que vai dar o prazer da nossa conversa. Estou pegando aqui o tema da sua aula, se quiser já ir compartilhando. Esteroides anabolizantes, implicações cardiovasculares do uso para fins estéticos e de performance. Frank, com você, meu amigo. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Boa noite a todos. É uma honra. Agradeço aí à Sociedade Mineira, em especial o Passaglia, o Dr. Frederico, né? O convite, uma honra estar nesse webinar tão importante com temas tão atuais, né? Então é uma grande honra. Sem mais delongas, o meu tema vai ser esteroides anabolizantes e impactos cardiovasculares do uso para fins estéticos e de performance. Não possuo conflito de interesse para essa apresentação. E voltando lá atrás, na antiguidade, o culto à estética, o culto à beleza já era uma situação comum, mas naquela época, no conceito da filosofia grega, essa associação de beleza física era ligada à virtude moral e ética, em que os atletas gregos eram exemplos clássicos dessa ligação chamada kalakokatia.
Vindo para os tempos atuais, a ficção científica nos faz acreditar que nós podemos modificar artificialmente o nosso corpo sem que haja danos, né, gerando os super-heróis que nós estamos acostumados a ver. Mas na vida real, isso não é dessa forma. Na vida real, modificar artificialmente nosso corpo não é isento de risco. Pelo contrário, possui vários riscos e que é o tema dessa apresentação, quando a gente vai falar dos riscos relacionados nessa mudança artificial relacionados aos esteroides anabolizantes. Passando por um histórico panorama do uso, então eles foram isolados primeiramente há quase 100 anos por pesquisadores alemães e da Holanda, holandeses, para que nas décadas seguintes ele pudesse ser utilizado para melhora de performance, como por exemplo pelos levantadores de pesos russos, pelo Ben Johnson na Olimpíada de Seul, mas mesmo também no pós-guerra para aumentar a coragem e a agressividade no pós-guerra pela Alemanha Oriental. Só que nas últimas décadas nós estamos vendo uma mudança desse perfil de performance, de agressividade para um uso de fins estéticos, habitando muito as pessoas que frequentam a academia e que esse impacto a gente vê no nosso consultório com essa mudança da população de uso de esteroides anabolizantes. A nossa melhor evidência em relação à epidemiologia é uma meta-análise de 2014, com dados de 217 estudos, em que a prevalência geral do uso é na faixa de 3%, mais em homens que em mulheres, mas quando a gente vai analisar o subgrupo dessa meta-análise, a gente vê que os esportistas recreacionais, cerca de quase 20%, já alegou nesse estudo o uso de esteroides anabolizantes. Passados aí há pouco mais de 10 anos dessa meta-análise, hoje em dia a gente vê que coisas estranhas têm acontecido, porque além de nós, profissionais da saúde, que nossa função é orientar os pacientes sobre o que é o melhor para a saúde deles, a gente hoje em dia percebe que há um mundo invertido de profissionais formados em medicina, por exemplo, e que eles preconizam que os pacientes usem hormônios em doses suprafisiológicas, afirmando que um acompanhamento com eles há garantias, levando a um mundo invertido com suas consequências que nós vamos ver nessa apresentação. E existe uma população vulnerável a esse uso, porque no mundo moderno, no estilo de vida atual, é comum a gente deparar com pacientes que queixam de redução de libido, de desânimo, distúrbio de sono, fadiga, cansaço crônico, e tem vários fatores que justificam isso. Então, há um trabalho excessivo que gera burnout, depressão, ansiedade, sedentarismo, obesidade, ou mesmo as doenças crônicas, justificam vários dos sintomas dos pacientes que a gente atende. Mas, na hora que essas mesmas queixas são relatadas para alguns profissionais, infelizmente eles vão levar para o lado que a testosterona está 350, se levar para 1.100 ele vai ter outra vida, que testosterona é vida, no conceito deles. Isso se torna um problema emergente, já que é um desconhecimento da população sobre esses riscos, que buscam cada vez mais o uso de esteroides em doses suprafisiológicas para uma melhor estética, de libido, desempenho sexual, como terapia anti-aging, melhora de performance esportiva, perda de peso, e graus extremos também de dismorfia muscular, ou, além da dismorfia, preocupações menores com a imagem corporal. Muito influenciada por mídias sociais, em que há um culto à muscularidade, e isso vira uma porta de entrada para o uso dos esteroides anabolizantes. É um problema emergente, mas será um problema permanente, já que cerca de 30% dos usuários vão se tornar dependentes, por diversos fatores, entre eles dismorfia capacitar, uma supressão aí, do ponto de vista hormonal do eixo e propriedades hedônicas. E além de emergente permanente, subdiagnosticado, porque essas substâncias raramente levam o usuário a um serviço de urgência, então assim tem mais efeitos de médio e longo prazo. Muitas vezes o usuário ele fica não confortável em relatar o uso na consulta médica, falta ainda conhecimento aos profissionais de saúde para lidar com esse paciente e falta dados de literatura. Então, assim, se hoje em dia parece um problema importante, na verdade a gente está vendo a ponta de iceberg de um problema que tende a ser maior. E muito da falta de conhecimento que a gente tem é exatamente por limitação do conhecimento, porque existem aspectos éticos nos estudos de dose suprafisiológica que faz com que o nosso conhecimento venha mais de relatos de casos, coortes observacionais e estudos experimentais em animais por questões óbvias relacionadas às doses suprafisiológicas não serem saudáveis ao organismo.
Também porque há um uso concomitante frequente com outras drogas anabolizantes e recreativas. Então, qual é o efeito de qual? Contaminações intencionais nas formulações que o usuário nem fica sabendo, e muitas vezes esse usuário não tem um padrão de alimentação saudável. Passando para os tipos de esteroides e os seus efeitos adversos sistêmicos e cardiovasculares. Antes disso, para a gente entender a patologia, vou entender a fisiologia. Sob o estímulo de NRH, o LH vai estimular o nosso testículo a produção de testosterona, que vai ter sua ação no receptor androgênico, mas também, através do 5-alfa-redutase, vai virar dihidro, que vai também agir e pode sofrer uma arotimação e, através disso, gerar estradiol, que vai agir em receptores estrogênicos. E isso, a nível celular, ligando-se a receptores, vai gerar no sítio, no loco próprio do gene, do nosso DNA, no gene, a expressão de proteínas relacionadas ao efeito da testosterona. Para a gente chegar nos esteroides anabolizantes, que são compostos sintéticos com efeitos anabolizantes, que significa o aumento de massa muscular e força, efeitos androgênicos, caracteres sexuais secundários masculinos e estruturas relacionadas à testosterona. Como na fisiologia, eles também se ligam a receptores androgênicos para exercer efeitos anabólicos e masculinizantes em graus variáveis. Diversas formas de uso, ciclo intermitente, TRT, terapia de reposição de testosterona em doses suprafisiológicas, pirâmide, Blastein-Cruz, ou seja, várias técnicas que eles utilizam e muitas vezes associação de medicações para fins de estética, que se chama stacking, essa associação dessas componentes. Os tipos de esteroide, a gente tem primeiro os écidos de testosteronas, que através de uma esterificação do grupo 17-beta-hidroxil, eles ficam mais hidrofóbicos, consequentemente, com uma duração de efeito maior. A gente tem o grupo dos derivados da 19-nortestosterona, que tem uma atividade anabólica maior, nandrolona, e muitos usuários usam até drogas de uso veterinário contra a tremolona, e os famosos 17-alfa-alquilados, que, através de uma adição do grupo metil, eles vão ter uma resistência maior ao metabolismo hepático, consequentemente também um efeito maior de hepatotoxicidade, principalmente nas apresentações orais. Essa apresentação oral, além de ser mais hepatotóxica, ela vai piorar o perfil lipídico desses usuários, com uma piora de LDL e uma queda muito importante de HDL. Existem outros medicamentos, outras substâncias que são os precursores, tipo DEA, e temos também os SARM, que são moduladores modulador receptivo do receptor androgênico, que são drogas sintéticas com uma alegada relação anabólica androgênica alta no favor do anabolismo, não são esteroides com efeito anabólico modesto, ostarina mais famosa desse grupo, já tivemos até atleta olímpico que foi suspenso de Olimpíadas por uso de SARM, especificamente ostarina, mas que também gera hepatotoxicidade e uma piora do HDL. Aqui só um slide para vocês verem as diversas formas, as diversas principais opções, principais formas de administração, a relação anabólica androgênica, quem está usando para performance, quem está usando para estética, busca o efeito anabólico. Então, aqui é uma relação das diversas drogas do efeito anabólico versus efeito androgênico, e muitas vezes usam com outras substâncias com razões diferentes também, que foge ao tempo dessa aula, eu explicar o uso de cada uma delas, mas fica numa tabela aqui para quem tiver o interesse de printá-la. Bom, e dessa forma, há décadas, a gente vê que as pessoas buscam os esteroides anabolizantes, seja para performance no esporte, seja para questões estéticas. E nessa busca pelo suco, né, é uma promoção em que eles estão buscando o anabolismo, mas na promoção do suco eles compram um e, na verdade, eles levam dois. Porque, além do efeito anabólico, eles vão levar o efeito androgênico, que, por exemplo, uma mulher pode tornar ela mais virilizada, com engrossamento de voz, surtismo, hipertrofia de clitóris, que pode ser irreversível, alopécia, né, que tanto assusta as mulheres, mas, na verdade, não é uma promoção do suco, é uma mega promoção do suco, porque, além do efeito anabólico e do efeito androgênico, nessa mega promoção do suco, os usuários vão ganhar os efeitos, o terceiro
produto ganha um efeito adverso sistêmico, desde causas de doenças renais graves, a cardiovascular, nós vamos vir aqui mais em detalhes, alterações também hepáticas, reprodutivas e do sistema nervoso central, tá? A nível de fígado, citar aqui em especial as formas orais, aumenta o risco tanto de adenomas quanto de carcinomas, hepatocarcinoma, tá? E do ponto de vista neuropsiquiátrico, é uma relação bidirecional em que os distúrbios psicológicos pré-existentes é um fator de risco para que as pessoas vão aos esteroides anabolizantes, que por sua vez vão gerar novos sintomas psiquiátricos e, além de sintomas psiquiátricos, depressão, agressividade, atos violentos, risco de suicídio, déficits cognitivos e uma dependência de 1 a cada 3. E no pós-retirada, vão ficar muito sintomáticos, favorecendo uma recidiva, porque baixa de humor em 70%, ansiedade e depressão. Mas o pior de todos os efeitos adversos é a mortalidade. Então, a gente pegando esse estudo aqui da Dinamarca, em que para cada um do sistema monitorizado lá pelo sistema de saúde lá, excluído o esporte pelo sistema antidoping, eles foram pareados para 50 controles, todos homens, então que gerou quase 1.000 pacientes pegos no doping por esteroides para quase 60 mil controles, idade média de 27 anos, idade média baixa, follow-up 11 anos, e que a mortalidade foi quase 3 vezes maior no grupo de usuários de esteroides anabolizantes, por causas naturais e causas não naturais, entre essas não naturais, ao suicídio. E passando para os efeitos de cardiotoxicidade, são múltiplos. Esses pacientes têm uma aterosclerose acelerada por diversos fatores, por uma hiperlipidemia, o HDL pode subir ao redor de 30%, o HDL pode cair ao redor de 70%, questões inflamatórias que são muito importantes na aterosclerose, mas mesmo sem aterosclerose, eles podem ter eventos agudos coronarianos por vasoespasmo, por efeitos trombóticos, levando a uma injúria miocárdica, por um efeito cardiotóxico direto às células miocárdicas, por um aumento do sistema, por um efeito cardíaco, um aumento, uma ativação maior do sistema renina-angiotensina, gerando também hipertrofia ventricular e combinando por esses diversos fatores a uma cardiomipatia induzida por esteroides anabolizantes. Bom, um estudo muito importante é o estudo Harlem. Esse estudo foi um estudo feito na cidade holandesa, de nome Harlem, em que 100 usuários de esteroides anabolizantes, homens, um estudo observacional, foram avaliados no pré e no pós-ciclos, com uma duração média de ciclo de 3 semanas, em média 4 tipos de esteroides anabolizantes, uma dosagem média semanal alta, ao redor de quase 900 miligramas, e esses pacientes, desses 100 indivíduos, não pacientes, 4 tiveram efeitos adversos graves, entre eles uma insuficiência cardíaca aguda em um, em pensamento suicida em outro, e todos 100 que buscaram esteroides anabolizantes tiveram efeitos positivos. Era isso que eles queriam, efeitos positivos, e todos 100 tiveram. Em especial, aumento de massa muscular, aumento de força muscular e aumento de libido, ou seja, 100% buscou efeito positivo, teve. Mas 100% teve efeito negativo, tá? Em especial, atrofia testicular em mais da metade, retenção de líquidos, acne em mais da metade, e também piora do sono, pode piorar uma apneia do sono, e depois do pós-ciclo, uma piora de libido. O estudo Harlem, na sua análise da parte cardiovascular, mostrou que na comparação pré versus ou durante o ciclo, houve um aumento de pressão arterial sistólica, de pressão arterial diastólica, 41% ficou hipertenso durante o ciclo versus 16% do baseline, um terço teve um hematócrito acima de 50%, piora de perfil de lipídio, que eu falei que acontece, mas todos voltaram ao padrão de baseline após 3 meses do fim do ciclo. Houve uma piora de parâmetros ecocardiográficos também, com aumento de massa de VE, de CEPA, de posterior, queda de fração de ejeção, mas todos também parâmetros voltaram ao baseline após 3 meses do fim do ciclo. Numa revisão analisando os resultados do estudo Harlem, essa frase é o que eu quero trazer para vocês, que os efeitos adversos foram, como vocês acabaram de ver no último slide, foram geralmente reversíveis, mas já levantava a hipótese que o uso continuado e repetido poderia causar risco de longo prazo, mais importantemente, aterosclerose prematura e cardiopatia, e isso sim, realmente se comprovou, como nós vamos ver nos estudos seguintes, começando por esse estudo de Bagnes, do Aaron Bagnes, de 2017,
com levantadores de peso, 86 levantadores de peso eram usuários com mais de 2 anos de uso de esteroide anabolizante versus 54 não usuários, em que avaliou dados de função sistólica diastólica e doença aterosclerótica através de eco e angiotensia coronária. E o que ele evidenciou? Em relação à função sistólica, a função sistólica era pior no usuário em relação ao não usuário, e no período de uso versus não uso, houve uma melhora parcial no sentido do que estava fora do período de uso. Quando a gente vai olhar a função diastólica, mesma história, o usuário de esteroide anabolizante, uma pior função diastólica, mas aí já sim uma diferença, sim, uma recuperação da função diastólica quando ele estava fora do período de uso, além do aumento de volume de placa. Um outro estudo de 2 anos atrás, de praticamente exatamente 2 anos atrás, em que novamente foi avaliado levantadores de peso, 71 não usuários versus 101 usuários, seja usuários atuais ou ex-usuários. Vocês podem ver nesse corte transversal que os usuários eram 12 anos de uso de esteroides anabolizantes, os ex-usuários 9 anos em média, e com um tempo longo que haviam cessado, em média 6 anos. Tanto que a massa quanto a fração de injeção de VE, vocês podem ver que, em relação ao usuário, ex-usuário e o paciente de controle que nunca usou, há uma piora progressiva de fração de injeção e um aumento de massa de VE, sendo que a fração de injeção sem diferença entre o grupo ex-usuário e usuário atual. Quase metade desses grupos também de que tiveram o contato com esteroides anabolizantes tinham a fração de injeção reduzida, chamando a atenção com a fração de injeção abaixo de 40% em quase 10%, uma piora do strain de VD e uma piora de pressão arterial. Quando a gente vai analisar agora a questão de doença microvascular, outro estudo da Escandinávia, 90 participantes, 32 usuários, 31 usuários e 27 controles, um estudo transversal em que se analisou a reserva de fluxo miocárdico, a microcirculação através de PET-CT marcado por rubídio, e aqui o que foi encontrado é que nos usuários e usuários havia uma piora de microcirculação sem diferença estatística em relação a quem usa versus quem usou, talvez um dano aí prolongado da microcirculação, e ambos estatisticamente diferentes do controle, que tinha uma função, um fluxo de microcirculação normal. Passando para um dado de aterosclerose, agora não de microcirculação, mas de macrocirculação. Nesse estudo aqui de autópsia, 33 relatos de caso, a maioria homens. Olha a idade média, 29 anos de idade. E desses casos de pacientes que haviam falecido de morte súbita cardíaca, a 25% com fibrose. Mas quando eu quero dizer de aterosclerose, uma população tão jovem, abaixo de 30 anos de idade, 1 a cada 5 tinha aterosclerose precoce. Para a gente chegar nesse estudo muito famoso, também de 1 ano atrás, também de março do ano passado, um estudo que ficou bem conhecido na mídia, utilizando aqueles mesmos dados da população dinamarquesa, que eu já citei, 1 para cada 50, quase 1.200 no doping positivo, quase 60 mil de controle, idade média 27 anos, follow-up de 11 anos, em que, comparado com o grupo de não usuários, grupo controle, que foram pareados, vocês podem ver que a chance de doença coronariana é ao redor de 3 vezes maior para pacientes usuários de esteroides anabolizantes, que usaram, de tromboembolismo venoso, próximo, arritmias também um pouco mais de 2 vezes, cardiomiopatia, quase, e insuficiência cardíaca, quase 9 vezes cardiopatia, insuficiência cardíaca, quase 4 vezes, ou seja, um grande impacto cardiovascular. E aí a gente entrando mais para o final da aula, especificamente no que é o tema, a gente depois vê tanto impacto, tanto cardiovascular, psiquiátrico e outros órgãos, a gente tem que pensar o que vai acontecer com essa nova geração, né? E aí há uma literatura recente que demonstra essa preocupação, aqui 3 artigos bem recentes que analisou essa população jovem, em que, pegando a informação dessas publicações em conjunto, eu resumi aqui para vocês, a gente vê que a maioria dos usuários de esteroides hoje em dia são homens de 20 a 40 anos de idade,
mas há um número crescente de mulheres usando, e quando a gente vai analisar como o cardiologista pode prever risco futuro desses pacientes, as nossas ferramentas, eu coloquei com o exemplo do Prevent, ela não tem uma capacidade boa de avaliar o risco futuro, porque essas ferramentas de estratificação de risco, elas, em especial se o paciente está entre ciclos, em um perfil, por exemplo, de colesterol poderia melhorar, a gente não vai conseguir estratificá-los bem. E aí a literatura sugere que talvez seja um paciente para a gente fazer uma avaliação de imagem numa busca de doença arterial subclínica, uma vez que nossas ferramentas hoje em dia de predição de risco podem não ser tão boas para esses pacientes. Sugerem também, né, nós vamos ter a próxima aula aí falando sobre a questão de vapes, de tabagismo, que a gente possa também, numa analogia ao que vem na próxima aula, tentar quantificar, como a gente tem anos março, se esses pacientes a gente tem anos dosagem, a duração do tempo de uso de anabolizantes e a dosagem semanal impactam na chance de eventos cardiovasculares futuros. E que tem uma abordagem multiprofissional do paciente. É importante o psicólogo, é importante o endocrinologista, em especial no paciente que está disposto a parar de abandonar esse vício e que, além do que deseja parar com o vício, que também haja um suporte para o que não quer parar, mas que não consiga parar, mas que seja o paciente para o harm reduction, que a gente teria algumas, talvez, opções de tentar orientar esse paciente de uma forma multiprofissional, de tentar reduzir o risco dos que não conseguem abandonar esse vício. E aí, a gente extrapolando para uma população jovem, que, por exemplo, o cérebro está em formação, a gente vê que quanto mais tempo eles usarem, pior será, porque há estudos que mostram que quanto maior o tempo de uso, maior o afinamento do córtex cerebral, e uma população jovem que pensa um dia em ter filhos, e a fertilidade pode ser afetada, na grande maioria, de uma forma transitória, mas uma pequena parcela no longo prazo, pode ter uma infertilidade permanente. E mesmo que a infertilidade transitória, o reestabelecimento do eixo geralmente é muito longo nessa população, demora muito. E aí, o último dado que eu trago para vocês é essa pesquisa alavancada pela NIB Foundation, da Austrália, em que fez uma pesquisa com um pouco mais de 1.600 australianos de 12 a 18 anos de idade, e mostrou que 1 a cada 3 desses jovens, eles não tinham uma satisfação com a própria imagem. E nessa insatisfação com a própria imagem, o que 2/3, praticamente 2/3, o que eles queriam era mais músculos, sendo que metade desses daí comparavam seu corpo com a aparência de celebridades, com influências de rede social, e que mais de 1/3 estava frequentemente comparando com também esportistas, com pessoais da moda em propaganda. Ou seja, uma população de 12 a 18 anos de idade, insatisfeita, uma parcela dela muito insatisfeita com seu corpo, utilizando mídia social, querendo mais músculos, ou seja, uma população pronta para ser captada por influências que queiram levar ao uso de substâncias que levam a uma piora da saúde a longo prazo, né? Que isso eu ponho na conclusão, né, que o uso de esteroides para fins de estética de performance vem se tornando uma situação cada vez mais frequente por diversos fatores, como desinformação da população, dismorfia muscular e o alcance das redes sociais com influências, como no último slide, e infelizmente profissionais de saúde preconizando a sua utilização sem considerar potenciais riscos. A cardiotoxicidade está relacionada à dosagem e o tempo de uso, e estudos observacionais recentes mostram potencial de irreversibilidade, mesmo em usuários que interrompem o uso há vários anos, tenham interrompido há vários anos. Um estudo que eu mostrei de 2 anos atrás mostra isso bem. Esse tópico até recentemente recebeu pouca cobertura de literatura médica. Os estudos observacionais de longo prazo são necessários para uma melhor compreensão dos riscos à saúde e também randomizados de intervenção terapêutica multiprofissional para tratar efeitos adversos são necessários. E quanto a nós, os profissionais de saúde necessitam de conhecimento abrangente sobre o tema para uma melhor abordagem das complicações de usuários e usuários. E aí eu finalizo, né, com uma frase de Hipócrates, em que a gente deveria se espelhar que nós
como os profissionais de saúde, temos que aplicar os nossos regimes que a gente tem disponível para o bem do doente, segundo nosso poder e nosso entendimento. Nunca para causar dano ou mal a alguém. Não é para isso que nós formamos, não é para isso que a gente está na área da saúde. E com isso eu finalizo e mais uma vez agradeço o convite para essa participação. Sim. Fantástico, tá? Fantástico. Você conseguiu de uma forma enfática e bem embasada nos mostrar como é que o uso do esteroide ele passou de uma função de performance, né? Seja performance para guerra, performance atlética, uma questão de estética e beleza. E você é muito feliz quando você fala que você ganha um suco que na verdade não vai um, vão três, né? Você ganha o efeito que você quer, que é o efeito anabólico desejado, mas vem junto o efeito androgênico, que todo mundo esquece, e os efeitos sistêmicos. E quando a gente fala sistêmico, é o corpo inteiro que sofre. E existe uma inversão de valores que você também foi muito enfático, muito feliz. Nós médicos, a gente estuda forma para cuidar do outro. E existe uma grande parcela dos colegas que estão hoje prescrevendo uma série de substâncias sem embasamento científico, inclusive esteroides, sabendo ou querendo não saber, né, dos potenciais malefícios que eles fazem ao paciente, gente. É muito triste isso, tá? E dando sequência a essa ideia de que a nossa imagem, ela muitas vezes, ela carreia as nossas ações, né? E o vício em relação ao esteroide está nessa alteração que a gente tem da própria imagem, o vaping também passa a ser um vício que a gente tem que discutir. E aí eu faço agora a transição. Luiz Fernando, desculpa, saiu o áudio, tá? Só um pouquinho. Fernando, o prazer de passar para o Luiz Fernando, nosso amigo pneumologista, vai falar sobre vapes, a nova forma de iniciar o uso da nicotina. Gente, muita atenção, porque isso está espalhado na sociedade, tá camuflado. A gente acha que não faz mal, os meninos acham que não faz mal. Luiz vai mostrar o tamanho do problema. Vamos lá. Luiz, obrigado, tá? Obrigado, Guilherme, por participar. É muito interessante essa mesa aqui, você, esse simpósio, né? Eu espero contribuir da mesma forma que Frank. Então, né, gente? Então, essa é a nova forma, que já tem um pouco mais de 10 anos. Eu não tenho conflito para esta aula. Nós vamos falar algumas considerações gerais, um pouco de epidemiologia, malefícios e como é que a gente vai fazer para ajudar essa turma a parar de usar vape. O uso de nicotina, agora a gente não fala mais em cessar tabaco ou malefícios, é de nicotina em geral, começa lá atrás, né, quando você poderia usar rapé, hoje você pode usar o snus, que é uma bolsa de nicotina, basicamente uma bolsa de tabaco. E temos charuto, cigarro de papel, já são 7 trilhões feitos por ano, cigarro de palha, e nos últimos anos, principalmente de 2010 para cá, na China um pouco antes, os cigarros eletrônicos, nas suas mais variadas formas, que eu vou mostrar. Existe uma outra forma que é eletrônica, mas chama aquecido, porque ele tem tabaco e ele é aquecido, mas com tabaco, o eletrônico clássico, o vape, aí, ele não tem tabaco. E está entrando no Brasil já também, por contrabando, a bolsa somente de nicotina, não a bolsa com tabaco. Com 7 e 11 miligramas, no exterior existe até de 20 miligramas. O que é um cigarro eletrônico? Você sempre vai ter que ter uma bateria, uma bobina para aquecer um líquido. E esse líquido, uma vez aquecido, ele libera uma nuvem de aerossóis, que não é apenas vapor d'água. E dentro dos novos, dos descartáveis, nós estamos vendo a parafernália de coisas que tem lá dentro, isso tudo é julgado aí pelo mundo. Existem várias gerações, as últimas gerações usam sais de nicotina. O que foi a importância disso? Você consegue ter mais nicotina em cada puxada ou puff que o paciente inala, com menos irritação e não precisa mais puxar tão profundo como nos primeiros cigarros. E vocês podem ver aí como é que eles têm formatos os mais variados e muito atrativos para as crianças. Eles são bonitinhos, tecnológicos, os mais usados são descartáveis, não tem combustão ou fumaça, não há tabaco, mas eles também não liberam apenas vapor, eles liberam a nuvem de aerossóis. E eles têm risco para a saúde e têm riscos também para o ambiente. Isso tudo é descartável no ambiente, com baterias de lítio, com plástico e metais, e isso fica ao longo de muitos anos aí no meio ambiente, contaminando nossas água. Aqui é um estudo importante que está sendo feito de 25
deve sair esse ano a conclusão, mas em 19, portanto, há 6 anos atrás, entre 13 e 17 anos escolares no nosso país, a gente já tinha praticamente um quinto que experimentou um cigarro eletrônico. Esse outro estudo aqui, entre 18 e 24 anos, também um quinto. E esse aqui embaixo, 11 faculdades pelo Brasil, 700 alunos de medicina, experimentou eletrônico 13%, estava usando rotineiramente 2%. Por que que experimentou? Curiosidade. E mesmo entre as pessoas em faculdade, há aquela aura que provocaria menos efeitos para as pessoas, malefícios individuais ou para o ambiente, o que não é bem assim. Nós temos dois grandes estudos epidemiológicos nacionais que quem quiser estudar sobre álcool e drogas, inclusive o último do Vigitel tem sobre telas também. Nós temos aqui 3 momentos desse estudo que são entrevistas presenciais. E vocês veem que em 2023 foram 16 mil entrevistas, mostrando que no Brasil está caindo o número de fumantes. Isso é um fato. E está aumentando o número de usuários de vape. Se já, a gente considerar uso exclusivo de vape ou vape com cigarro, já está um pouco mais de 5%. E o mais incrível, entre os jovens entre 14, 13, 17 anos, a gente já tem que eles usam mais vape do que eles experimentam o próprio cigarro. E no último ano, usou vape 8,7%, enquanto o cigarro uso frequente 1,7%. Isso é muito assustador. E quase 64% dos que experimentaram continuaram o uso do vape. 2/3 aproximadamente. E o acesso de um adolescente à compra de um cigarro eletrônico é facílimo. Entra na internet ou qualquer porta de evento cultural ou de música e você compra vape. Esse é o estudo Vigitel que assustou um pouco o Brasil este ano. Ele é com dados coletados em 24, publicados no final do 2025, depois de passarmos desde 2006 fazendo o estudo Vigitel, que são ligações telefônicas para pessoas acima de 18 anos, em média 2.000 por capital. Chegamos a 9,3 de fumantes no nosso país e agora subiu para 11,6. Nós somos exemplo mundial de políticas de controle de tabaco e temos agora esse pepino para resolver. Em parte, isso não está completamente explicado, porque o cigarro continuou por muito tempo por um preço, nosso cigarro é um dos mais baratos do mundo, em parte pelo início de vape partindo para depois para cigarro comum. Ou então aumento de 25%, e a gente está estudando isso aí, é um grande sinal de alerta. Mas gosto demais de ler o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, em 2015, a Associação Médica Inglesa do Rei, na época era da rainha, eles chegaram à conclusão que se trocássemos todas as pessoas que fumam para passar a usar vape, iríamos reduzir 90% do câncer de pulmão, o que é uma falácia, um erro de interpretação. E eles passaram, há 2 anos, a distribuir vape para quem quisesse parar de fumar cigarro. E o que aconteceu na Inglaterra? Absolutamente assustador. De 2019 e 20 para cá, aumentou o consumo de nicotina, sendo que o cigarro está caindo e o vape não para de subir. E lá embaixo, em laranjinha, vocês podem ver que é a bolsa de nicotina, que também já está aparecendo lá em números. E esse é o que está acontecendo para a juventude no mundo inteiro, alguns países, principalmente nos mais desenvolvidos, é a troca do cigarro por outro tipo de consumo. E na Inglaterra, quem acaba entrando no vape lá atrás, quando jovem, por curiosidade, experimentou, 58% continua usando. E quem parou de fumar por conta de vape, não larga o vape. Na verdade, ele trocou o tipo de consumo de nicotina. Então, a Inglaterra deu um grande tiro no pé. E em julho do ano passado, eles proibiram a venda de vape descartável. Eles estão muito assustados. Então, sabe aquela nuvem branquinha que parece um vapor bonitinho, branco? Ela não é só vapor. Ela contém mais de 2.000 substâncias, não no mesmo vape, em vapes diferentes sendo avaliados, proporções diferentes de propileno, glicol, glicerol, que dá principalmente esse aspecto branco aí, altas concentrações de nicotina, chegando a 50 miligramas por ml, o que equivale a 50 cigarros no Brasil, que não pode passar de 1 miligrama de nicotina,
mais metais pesados e mais material particulado que o próprio cigarro. Ainda tem, naquele aquecimento e na produção dessa nuvem de aerossóis, a produção de cancerígenos. Os saborizantes são assustadores, são mais de 16 mil tipos, se avaliarmos pelo mundo. E esse aí é um bastante vendido no Brasil, um dos mais vendidos na Inglaterra, chama o Elf Bar. Ele é descartável, ele pode ter até 40 mil puffs, 40 mil puxadas de nicotina. A maioria varia de 3 mil a 10 mil, mas esse pode a 40 mil. A maioria tem 10, 12, 16 ml, esse pode ter até 20. E ele pode ter até 50 miligramas de nicotina por ml. E ele custa mais barato do que comprar cigarro. Um vape desse na internet é R$ 137. Ele equivale à nicotina de 1.000 cigarros. E o jovem chega para você e fala, doutor Fernando, eu fumava 20 cigarros, eu agora passei para esse vape, estou usando 2 vapes por mês. Ah, mas você sabe quantas miligramas? Não. Então vamos entrar aqui na internet, a gente chega à conclusão, ele está usando muito mais nicotina do que antes. E você não consegue imaginar o que é alguém usar o desse 40 mil vezes. Parece impossível, que vão dar mais de 1.600 puxadas por dia. E aí, por que é tão difícil? Se vocês forem aprofundar no tema vape, vão ficar assustados como temos publicações variadas. E por que isso ocorre? São várias gerações, estamos na quarta. Quanto maior a geração, a mais recente, melhor libera a nicotina. São centenas de tipos, são centenas de marcas e não há padronização. Ampla variação no que é liberado, seja na proporção de propileno glicol, nicotina, metais particulados e aditivos. Potências e componentes de bateria e bobinas, porque liberam aldeídos e substâncias voláteis cancerígenas. Diferenças entre usar um vape descartável no início e no fim. Quanto mais no fim o sujeito fica tentando tirar o máximo daquele vape, mais substâncias cancerígenas. O grande problema dos estudos in vitro ou em animais serem transportados os malefícios, às vezes, para humanos. A grande variação no grau e duração da exposição. Um outro dado fundamental: nós estamos falando de uma população muito jovem e você faz um trabalho, não acha muita alteração, pode ser que dali a alguns anos você encontrasse. A maioria dos estudos que nós vamos falar aqui, boa parte observacionais, coortes, curto prazo, com amostras reduzidas. O viés devido ao uso prévio do cigarro. Então, usou cigarro 20 anos, agora é eletrônico e tem 8 anos de eletrônico, isso complica. E muitas doenças só surgirão após décadas, como ocorre com o cigarro, né? O câncer virá muito mais lá na frente. E um excesso de revisões de baixa qualidade. Você vai lá ler uma revisão sistemática, quando você vai avaliar trabalho por trabalho, está lá, muito baixa certeza da evidência, baixa certeza da evidência. Por conta disso tudo, alta porcentagem de estudo de má qualidade e um grande número de conflitos de interesses. Para vocês terem uma ideia, a OMS diz que de cada 3 estudos de tabaco, no geral, a gente tem um que tem viés grave porque a indústria está por trás. Esse site aí é sensacional porque ele fala tudo que a indústria tem feito e se você digitar o nome de um autor, ele vai te dar se ele está recebendo indiretamente da indústria, como, por exemplo, isso aqui é uma ONG de redução de danos do tabaco, aí, que ajudou a fazer um trabalho e pagou $1 milhão, e isso é o mais comum que tem na literatura. Este aqui também é muito preocupante. É um trabalho de 24 que o British Medical Journal resolveu avaliar 10 revistas da clínica médica, da pneumologia, da oncologia e da cardiologia. E resolveram avaliar essas revistas e ver se elas têm políticas de não publicação por conta de ter indústria por trás. Em clínica médica, vocês podem ver aí que tem JAMA, Lancet, só tem o British Medical. Em doenças respiratórias, 6 das 10 têm políticas. Em oncologia, apenas uma. E em cardiologia, nenhuma. Isso, avaliação em 2024. E mesmo quando você tem essa política, ainda existem maneiras de publicar, e o British Medical diz que nos últimos anos eles publicaram 27 trabalhos que depois eles viram que tinha indústria por trás. E eles são maquiavélicos. Outra publicação maravilhosa brasileira, ACT, com Fiocruz, entre outros, 102 páginas, chama Índice de Interferência da Indústria do Tabaco. Eles estão penetrados em tudo que nós imaginarmos. E hoje o lobby total para legalizar vapes. E eu vou mostrar que esse não é o caminho.
Vou mostrar algumas figuras que tem lá, viu? Não tenho problema, nenhum conflito com nenhuma. Senadora, candidato a presidente, o candidato está com a camisa do Ignite, o Ignite, que é um dispositivo eletrônico para um vape descartável. E é isso que a gente está vendo. E eles compram e eles tentam manipular para mexer em políticas públicas e baixar suas coisas. Cigarro eletrônico, então, e o coração. O nosso tempo é curto, então eu busquei algumas revisões bastante interessantes. E aqui a gente tem o seguinte: essa é uma revisão publicada em 2020, que mostrou que a nicotina tem seus malefícios no remodelamento do miocárdio, alterações hemodinâmicas e arritmia. Os particulados têm muito mais a ver com a aterosclerose e trombogênese. Já existem trabalhos indiscutíveis que aumentam a rigidez de vaso. E os saborizantes e carbonilas com inflamação, estresse oxidativo, alterações de mitocôndria. Portanto, não há dúvida que eles vão lesar. Agora, depende de quanto e como é que esse indivíduo vai usar. E agora, um outro estudo mais recente, 22 estudos, 9 mil usuários de vape, a odds ratio aqui de aumento de frequência cardíaca 1,19, de evento cardiovascular maior 1,57, AVE 1,63. E se o indivíduo combinava cigarro com vape, aí os malefícios aumentam. Essa é uma publicação no jornal de vocês, é uma revisão interessante, e eu quero destacar três aspectos aqui: as evidências insuficientes que fazem menor malefício, embora existam várias publicações achando que sim, mas de qualidade não boa. Não há dúvida que tem muitos produtos que têm risco e vão aumentar o risco, então, cardiovascular. Essa é uma revisão narrativa, gente, mas ela é bem feita. Na parte cardíaca, corroborando o estudo anterior, aumento de taquicardia, arritmia, hipertensão, estresse oxidativo, aterosclerose pode aumentar risco de infarto. Nas artérias, inflamação e rigidez. Do ponto de vista respiratório, na minha área, essa é a melhor revisão que eu conheço e que mostrou que o potencial de aumentar a inflamação, estresse oxidativo, rigidez de vaso, enfisema, metaplasia, apoptose, dano de DNA, baixar a imunidade local e depuração mucociliar. É muito comprometedor de via aérea, obviamente, porque a pessoa inala aquele vapor, aquela nuvem com muitos aerossóis, partículas. Em relação à epitélio respiratória, a gente tem na coluna do meio vários mecanismos, e na coluna da direita, o que isso vai causar, uma série de lesões, principalmente de mucosas. É interessante que o EVALI, a doença que todos já viram falar, que é uma doença aguda devido ao vape que pode matar, ela tem substrato patológico dezenas de diferentes. Esse artigo aqui é muito bom do ponto de vista do experimental do estudo em ratos albinos. Eles mostraram que aumentava hiperplasia, perda ciliar, dilatação de vaso, inflamação, congestão, fibra elástica e fibra muscular. Havia uma diferença nítida entre o controle e o ratinho usando o vape. Mas o que é mais interessante, que me lembrou de faculdade, que é aqui, a gente aprendia, né, que a inflamação pelo cigarro causada a perda dos cílios, o clínex mucociliar ficava junto. E na figura de baixo a gente vê que há uma grande redução nos cílios desses ratinhos. Aqui falando então propriamente da EVALI, uma doença que teve seu pico em agosto de 2019, felizmente foi antes da Covid, porque as tomografias pareciam demais com a da Covid, a maioria eram jovens, a grande parte era o uso de cigarro eletrônico que punha derivados de maconha, que também, em lavado broncoalveolar, mais de 90% punha vitamina E, que é um adstringente, punha um óleo, e isso é que foi o grande motivo. E as tomografias parecem com qualquer doença difusa aguda grave, todo mundo recebia antibiótico e a maioria melhorava com corticoide. Uns tinham eosinófilo aumentado, outros faziam pneumonia lipóide por acúmulo de gordura da vitamina E, entre outros. Esse estudo mostra, são duas fases de usuários de vape em fases diferentes, e mostrando o seguinte: entre uma fase e outra, quer dizer, passaram-se os anos, aumentou sintoma respiratório em quem está usando vape 1,32 e sibilo 1,51. Além disso, a bateria pode explodir. Isso aí é uma publicação da New England, mostrando explosão com feridas no rosto, no braço, crescente a intoxicação devido criança que toma o líquido de vape que você pode encher, colocar o líquido de novo, e está crescendo muito criança que acabou pegando aquele sachê de nicotina, pôs na boca,
tem 15 miligramas de nicotina, ela vai parar no pronto-socorro. Do ponto de vista de meio ambiente, nós temos menos trabalhos, mas esse é mais relevante, são duas publicações, mostrando que a partícula P2,5 aumenta até 45 vezes o recomendado pela MS. E a partícula P01, não sei se vocês sabem disso, essa P01 ela atravessa a barreira hematoencefálica. E isso abriu uma porta para se estudar poluição e efeito no sistema nervoso. Ela pode aumentar em até 20 vezes. Por isso, em nosso país, é proibido comercializar, mas você pode usar vape, mas ambiente fechado não pode. Qualquer um, em qualquer local que ele estiver aí fechado, ele pode pedir, a pessoa tem que parar de utilizar. Essa aqui é uma revisão de vapes adolescente, mostrando o que acaba que esse jovem vai usar o vape. Aceitação social e os pares, né? O líder está usando, a mídia social está falando para usar, vai usar. A sensação de baixo risco, 60%, 70% deles acham que tem menos risco. O uso de saborizantes. E o uso de vape, ele aumenta o uso de cigarro comum. Aqui nós temos duas publicações do lado mostrando que um aumentou quase 5 e a outra 3 vezes. E aumenta o uso de outras drogas. Existe uma publicação antiga da New England que mostra que um jovem num cérebro em franca a plasticidade, ele entra com a nicotina no cérebro, em 20 segundos ela atinge o cérebro, ela vai fazer uma mudança facilitador de uso de outras drogas no futuro. O estudo de vape e doença mental é crescente e aumenta a depressão e ansiedade. Os mais deprimidos, mais ansiosos também usam mais vape. Chegando mais no fim, falando se vape pode ajudar alguém a parar de fumar, é meio que óbvio. O vape é nicotina. Nicotina que atinge o cérebro em menos de 20 segundos. Portanto, eu estou fumando, se eu trocar para vape, eu mantenho a minha dependência e eu posso parar de fumar. E aqui a gente vê que aumenta a chance de parar de fumar, é melhor do que usar adesivo. Entretanto, minha gente, mais quase 60% para o vape, o cigarro, mas 6 meses depois continuou usando o vape. Esse é o grande problema. E uma pequena porcentagem não só continua o vape quando volta ao cigarro, passa a ter uso dual, que para a saúde é o pior de todos. Já existem diretrizes como parar de usar vapes. Eu acho que elas são um pouco precoces, são diretrizes com evidências baixas, muito mais de opinião do que propriamente de recomendação forte avaliando pelo grade. Elas têm já algumas ideias de tipo, como é que nós vamos avaliar a dependência, se vamos ter um score, já tem scores que estão sendo validados pelo mundo. Nessa daqui diz o seguinte: um grande apoio individual para parar de fumar, o que a gente já faz para qualquer pessoa com dificuldade de parar, e as medicações usuais. O vareniclina, que é o Champix, não temos mais no Brasil, o que a gente mais faz, e eu faço isso no Hospital das Clínicas, é combinar adesivo com goma ou pastilha. Nesse caso, a pastilha seria um pouquinho melhor, porque ela atinge o cérebro um pouco mais rápido com a goma, e a gente deveria lançar a mão mais da nicotina de reposição rápida, goma e pastilha, e menor dose da nicotina adesivo para eu poder combinar a quantidade que eu preciso. E muitas vezes a quantidade é tão alta que a gente tem que tentar fazer um degrau. O indivíduo ele reduz um pouco o uso do vape para depois a gente tentar ajudá-lo a parar. A vareniclina é considerada hoje a melhor droga. Ela não tem mais no Brasil, porque havia uma contaminação na fabricação por nitrosamina, foi retirada em vários países. Depois a Pfizer venceu a patente, a Pfizer não teve mais interesse. E no mundo, Europa, Estados Unidos, ela já voltou como genérico. E na Europa, Estados Unidos, vindo do leste europeu, agora existe uma droga que chama citiziniclina ou citizina, que é do mesmo grupo dos receptores que atuam no cérebro da vareniclina, só que muito mais barata, porque é um derivado natural de uma planta. Para finalizar, então, eu vou finalizar com o que a gente escreveu num editorial o ano passado no Jornal Brasileiro, a respeito de vape. Não podemos deixar nossos jovens entrarem nesse caminho de dependência de drogas. O uso é crescente e assustador e existe já uma epidemia nova de nicotina. A indústria mantém seus exageros, mentiras e distorções sobre redução de danos e a falácia da legalização. Mas as verdades são cada vez mais nicotina, chegando a 50 miligramas por ml, mais particulados e mais metais e saborizantes, muitos malefícios para a saúde e mortes, inclusive, a comercialização liberada
com padronização não acabará com o contrabando, porque, por exemplo, o cigarro nosso é padronizado e legalizado, e um terço do cigarro brasileiro é de contrabando. E a gente sabe que o vape contrabandeado, eu vou comprar um com mais nicotina, porque se padronizar seria no máximo 20, e eu vou comprar ele mais barato. Os impostos arrecadados com o tabagismo são 10 vezes menores que os gastos com a saúde dos malefícios do tabaco. O auxílio à cessação é pequeno e há um grande risco de mais da metade continuar o uso do vape. As sociedades brasileiras e internacionais, a nossa Anvisa em 2024 manteve que não deve liberar a comercialização. Mas, se não educarmos nossos jovens lá na escola, entre 13 e 17 anos, não vai adiantar nada proibir, porque a venda é absolutamente livre. E, para finalizar, o vape não é avanço, é retrocesso. Aqui, três locais para vocês que quiserem acessar. Esse é aquele site que eu falei que tem a parte da indústria, de quem publica e está ligado à indústria. O CDC, muito bom. Esse site americano aqui, livre de tabaco, excelente. Literatura nacional, a gente tem a do INCA. Existe uma publicação do INCA, Dispositivo Eletrônico para Fumar. Esse livro é da Sociedade Brasileira de Pneumologia. A gente tem alguns capítulos de vape. Nós temos essa publicação do ACT excelente, e essa aqui, 5 verdades sobre cigarros eletrônicos, também da ACT. Muito obrigado. Luiz, escutando? Sim? Aula excepcional. Ah, Toda que vez que eu bom. assisto sua aula, eu fico extremamente preocupado, viu? Os vapes e outras formas de uso de nicotina são altamente viciantes, geram uma dependência química que a gente não consegue ainda calcular. Eles não são seguros, como se claramente mostrou, né? Metais pesados, substâncias cancerígenas, particulares, aditivos, uma série de outras questões. Uma nova geração para uma exposição extremamente prolongada e é caminho para outras drogas, né? Como Exato, é isso sempre. aí. E o pior, uma interferência da indústria do tabaco fazendo lobby e as pessoas não levando isso em consideração, tá? Não só na televisão, lá em Brasília, em outros meios, para que isso seja legalizado. E para juntar esse processo todo, que é a questão psicológica do pensamento, é a razão pela qual eu tenho o prazer aqui de chamar nosso colega Roberto Patrus. A conexão com a mídia social, ela é fundamental, né? A mídia não é só um vício por si só, ela também é um veículo que potencializa esse comportamento humano da cópia, né? A gente fala da imitação e geralmente para um tanto de comportamentos que não são benéficos. Roberto, com a sua palavra, Roberto vai falar para a gente, ao título, Reféns da Tela, uma chupeta digital, como as mídias sociais sequestram sua atenção e o seu tempo, tá bom? Lembra que o seu tempo na vida é curto, tá bom? Vamos lá? Patrus, obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Eu vi duas aulas brilhantes, né, do Frank, que começou, né, com um pouco da linguagem que eu vou usar, mostrando o quanto que a aparência física é buscada para que a gente seja admirado, e o Luiz Fernando também com essa aula, né, sobre essa como que uma mentira é vendida e comprada, né, até por políticos, né, e por outras pessoas aí. Eu usei o termo chupeta de propósito para fazer a relação já com o vape, uma vez que a tela, e em particular o celular, que por ser móvel faz a gente poder levá-lo no bolso, então como a gente leva o cigarro, tá? Ou o cigarro eletrônico, para a gente fazer essa analogia. Eu sou filósofo e psicólogo, então o meu olhar ele vai ser diferente do olhar médico, né, dos artigos científicos, mas para a gente mostrar assim simbolicamente, do ponto de vista psíquico, o que pode estar por detrás da dependência de rede social, de celular e de tela. Fato é que, ao nascer, nós somos desligados da figura materna. A hipótese da psicologia, da religião, de toda a simbologia e de todo o estudo simbólico
é que, no início dos tempos, a gente vivia num lugar maravilhoso chamado paraíso original, ou, no âmbito da psicologia, útero. E, ao nascer, a gente perde esse paraíso, e, mais que isso, o cordão que nos ligava a ele é cortado, e dele a gente faz um nó, e esse nó marca a cicatriz do umbigo, que mostra que a gente veio de alguém. Há uma tribo indígena que, quando aparece um estranho lá, eles cercam o estranho, levantam a camisa para ver se ele tem umbigo. Se ele tiver umbigo, pode entrar. Quer dizer, é como nós, não é Deus, veio de alguém. E o fato é que a gente não está mais ligado a ninguém. E essa sensação é imediatamente desamparo. Você imagina um recém-nascido que não precisa fazer força para nada, quando ele nasce, ele já é obrigado a respirar e já sente a angústia de não estar ligado a ninguém e completamente dependente de alguém que lhe ajude a sobreviver. E se a gente não se religar, a gente morre. Essa aqui é a verdade. O ser humano busca a ligação desde que ele se percebe separado da matriz. Ao nascer, a gente não percebe. A mãe é um prolongamento de si mesmo. Somente a partir de em torno de 9 meses que a gente consegue ter precariamente a noção de que há um objeto, e aí há uma busca de ligação e, naturalmente, uma sensação de abandono quando esse objeto nos falta. Fato é, e essa é uma premissa básica, é que todos nós buscamos amparo. Somos desamparados e buscamos apoio. Isso é natural do ser humano. E, à medida que o organismo amadurece e que o ser humano é educado, ele vai tomando consciência de si e consciência de que ele vive em sociedade. Isso, para a psicologia, é muito importante entender que a evolução psíquica se dá a partir de um desenvolvimento do organismo, de uma maturação, principalmente do sistema nervoso, a aquisição da memória, a aquisição da reflexão, primeiramente concreta e, a partir da adolescência, também abstrata. O fato é que, se não houver um amadurecimento do sistema nervoso, o ser humano não evolui. E ele precisa também ser educado para que ele saiba, uma vez que ele é desamparado, buscar no ambiente o que ele precisa para satisfazer suas necessidades, não só orgânicas, ou seja, do corpo, como também as necessidades que dependem do outro, ou seja, psicossociais. Fato é que o ser humano é só, mas ele não vive sozinho. A gente é um ser humano indivíduo, quer dizer, separado da matriz, mas nós dependemos uns dos outros. Sem o outro, a gente não vive sozinho. A primeira ligação do ser humano desamparado, né, se dá pela boca, né, quando o ser humano mama no peito da mãe, ou, para fazer a relação etimológica, quando ele busca mamar. Né? É curioso que, na maioria das línguas, a palavra mamãe começa com M, a começar do latim mater. Isso se dá pelo fato de que, para você falar o M, ma, basta abrir a boca e soprar, ma. Você não precisa de dente, você não precisa de língua. Então, intuitivamente, ma, 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 ma. E quando a criança tem fome, ela quer mamar. Então, a palavra mamãe é sinônimo de comida e é sinônimo de um chamamento para obter o amparo, uma vez que a gente foi desligado dessa matriz original. E é curioso que nós vamos ver que a palavra boca, em latim, ores, que dá origem à palavra oral,
tem tudo a ver com a boca. Então, a primeira forma do ser humano se comunicar com o outro se dá pela boca e se dá pela mamada, né? Daqui a pouco eu vou fazer essa associação com o vape e também com o celular e as mídias sociais. Fato é que todo ser humano precisa distrair-se desse desamparo, porque senão a gente não estaria aqui conversando, a gente não teria motivação para viver. A vida seria assim um tédio, uma angústia tremenda, não valeria a pena viver. Agora, como que eu me distraio do desamparo? Eu posso me distrair com saúde ou sem saúde. Enfim, todo ser humano, desligado da origem, desde que nasce, busca essa religação para diminuir a angústia do desamparo original. Essa é a primeira ideia, é a premissa que eu queria dizer para que a gente compreenda o porquê que as pessoas buscam diminuir esse desamparo de uma forma que faz mal para a saúde. Como eu disse, esse primeiro amparo se dá pela boca. É a fase oral, oral de ores, que significa boca, né? Os de ósculo, que significa beijo, né? Quando você usa a boca para se aproximar. E a mamada é a sensação que a criança tem de que ela está ligada a alguém. E o beijo também, né? O beijo na boca é a ligação que você tem com uma outra pessoa, o que é muito gostoso, porque faz a gente sentir que a gente está amparado por aquela pessoa que a gente deseja. A tela do celular, né? E aqui eu vou usar a tela genericamente, porque essa discussão que a gente está tendo, eu tinha há 50 anos atrás, quando a gente falava do vício na televisão. Sai da televisão, meu filho. A gente queria ver televisão o tempo todo. Sessão da tarde, vai estudar, meu filho. Sai da televisão. A gente via sessão da tarde, via os filmes, aí via novela, queria ver a televisão à noite. Então, a ligação não é com o celular, é com algo que nos distraia e nos ligue a algo para a gente não sentir o desamparo. O telefone, curiosamente, faz ligações. Então, a gente é desligado, o telefone faz eu me ligar à pessoa. Eu me lembro de uma vez que eu fui a um enterro do pai de uma professora minha. O primeiro enterro que eu fui, eu devia ter uns 14, 15 anos, morreu por atropelamento um pai idoso de uma professora, e o colégio todo foi, né, ao cemitério e vimos o corpo ser enterrado no Parque da Colina. E na hora que a gente estava saindo, a própria professora começou a cantar uma canção que a gente aprendeu no colégio, que era: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Quer dizer, no momento em que você se sente totalmente desligado de uma pessoa querida que morre, que é a sensação absoluta de que realmente a gente não estava ligado a ninguém, tanto é que quando a gente descobre na medicina que a doença é terminal, vocês costumam dizer que o paciente está desenganado. Senão, a gente se engana a vida inteira achando que a gente não vai morrer. Ou seja, buscando nos livrar dessa angústia do desamparo total, que é a morte, uma vez que é um mistério, né? A gente não sabe como vai morrer, nem o que acontece com o corpo que morre. No momento desse desamparo, se você sente que tem uma ligação com alguém, ou que simplesmente alguém segura a sua mão, se for de Deus, o consolo é maior ainda, isso dá um acalanto para esse desamparo. E quando eu estou ao telefone com alguém, eu estou ligado a alguém por meio dessa tecnologia maravilhosa que permite que nós estejamos aqui, por exemplo, conversando, cada um em um lugar, em Belo Horizonte, Manhuaçu e Minas Gerais inteira, e todos aqueles do Brasil inteiro que vão ver depois essa gravação. E o celular,
A última coisa que os jovens fazem no celular é telefonar. Ele não faz mais chamada, ele não faz mais ligações, mas ele conecta com o mundo. E as redes sociais têm esse nome por isso, conecta com a sociedade inteira e por uma forma de teia, de rede. Você tem vários grupos, várias comunidades, vários seguidores e pessoas que você segue, que permite que você esteja conectado. Repare, estamos atuando na motivação primeira do ser humano, que é nos livrar do desamparo. Então, essa ligação pela tela, ou pelo celular, ou pela televisão, ou pelo próprio telefone, né, que é um dos recursos do aparelho móvel, pode se dar com saúde mental ou sem saúde mental. Quando ela é feita sem saúde, esse vínculo é um vínculo de dependência. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Educar uma pessoa é ensiná-la a dar conta de ficar no escuro, a dar conta de ir dormir sozinho e a dar conta de buscar companhia se ela não quiser ficar sozinha. Quando ela é sem saúde, a ligação com o objeto que faz a pessoa não se sentir desamparada é tão dependente que gera um vício e que aliena o pensamento. Ou seja, eu quero não pensar, porque se eu pensar, eu vou me sentir só. É quase que o efeito de uma pessoa que bebe, né, para não se sentir solitário. É uma mudança no funcionamento do cérebro pelo efeito do álcool para a pessoa se sentir confortável. E essa alienação inibe a racionalidade. Então, a pessoa se vê ali entretida na rede social, no TikTok, no Instagram, e ela vai passando o tempo. Por isso é que nós temos hoje a sensação de que o tempo passa mais depressa, porque o pouco tempo que a gente tem para o ócio, que o tempo passaria devagar, a gente absorve por uma mídia social e quando a gente vê, a gente já ficou ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e os jovens, as estatísticas são aterrorizantes, 5 horas por dia, né, ligados a redes sociais. Se você perguntar para um jovem o que ele viu na rede social, ele fala, eu vi um punhado de coisa, mas ele não traduz isso em conhecimento, em algo que ele se apropriou. Ele apenas se entreteve, ou seja, ele se alienou de um mal-estar e ficou ali sem aprendizagem. Ele não lembra. Por isso é que esses vídeos de 10, 15 segundos, 20 segundos, são engraçados, eles viciam a pessoa porque ela não sente desprazer nenhum em estar ali. Agora, o uso da tela, da rede social, nós estamos aqui numa rede social, um webinar é o uso de uma tecnologia do Zoom, conecta pessoas pela tela. Quer dizer, eu estou usando a tela e todos vocês agora nós todos estamos usando a tela. Ela pode ser feita com saúde, porque ela tem utilidade, ela pode promover vínculos afetivos, a gente revê pessoas queridas e vamos conversar entre nós aí, pessoas de diferentes localidades, aproxima as pessoas, pode gerar reflexão e conhecimento, como é o objetivo deste webinar, e economiza tempo e energia. A gente não precisa se deslocar para um determinado lugar para a gente conversar. A gente pode fazer por mídia, né? Por médio, né? Por isso que chama mídia, por meio, né, de um celular. Muitos de nós aí, eu tenho certeza, minha mulher está entre as pessoas que estão aí, as mais de 80 pessoas assistindo e participando, ela deve estar assistindo do aparelho celular dela. Então, não é o caso, deve não estar, não é o caso de demonizar o aparelho celular, como a gente deve demonizar aquilo que faz mal. Por exemplo, um vape nunca vai fazer bem, né? Mas o aparelho em si não é o problema. E o que é mais grave por detrás das redes sociais é o algoritmo.
porque o algoritmo ele é uma tecnologia estatística e matemática que mapeia tudo que você vê e curte e te alimenta de conteúdos e anúncios publicitários relacionados ao seu interesse. Isso é ótimo porque facilita a sua busca, mas é ruim porque enviesa qualquer pesquisa que você faça, né? Tudo é movido por dinheiro e as pessoas querem a sua audiência e a sua presença. E isso faz com que você seja bombardeado por anúncios e por conteúdos não necessariamente verdadeiros e que você naturalmente vai querer ver. Eu fiz uma pesquisa uma vez e saí curtindo tudo que dizia respeito a um time de futebol, de propósito, assim, saí curtindo, saí salvando e tudo. Resultado, né, no dia seguinte eu fui bombardeado por posts semelhantes de futebol. E maravilhosos, que mostravam gols antigos, que mostravam. Quer dizer, isso te entretém de tal maneira e rapta o seu tempo. Entremeado a isso, vem os anúncios publicitários, e que não são poucos, né? Assim, são mídias para que você também consuma e pague pelo seu consumo. Enfim, o celular, onde há uma tela ou qualquer outra tela, pode ser uma chupeta para fugir do desamparo. Imagine uma criança que começa a chorar e a mãe fica aflita, já que ela não pode dar o peito para ela mamar, você dá a chupeta para ela ter a satisfação oral, que é a satisfação primária, que mimetiza a ideia de que ela está ligada à mãe. Imagine um de nós ir para o trabalho sem o celular. É a mesma coisa, a gente não está falando só de jovens e adolescentes. A gente se sentiria aflito. Assim, eu preciso dessa chupeta, que é um instrumento de trabalho, mas que se torna um prolongamento do nosso corpo, uma vez que a gente precisa dele. Ou seja, há uma dependência, né? Quando a gente precisa de um objeto, há uma dependência. Por outro lado, o celular ou qualquer outro recurso que use a tela, como um laptop, um computador ou mesmo a televisão, pode ser um instrumento de um propósito esclarecido, como este que estamos fazendo aqui. Então, é importante não demonizar o instrumento, mas entender o quanto que o uso dele pode promover a alienação e estar a serviço da alienação, e o quanto que o uso dele pode promover conhecimento e interação social ou não. Então, o problema não é o celular nem a tela. O problema é a falta de racionalidade e de espírito crítico, que não é advindo do celular. Todos nós adorávamos televisão, tá? Adorávamos ir ao cinema, e também à telona, como a gente carinhosamente chama. Adorávamos um fliperama, já que a gente pode incluir os jogos também em todo esse vício dos jovens pela tela. Só que o acesso não era tão facilitado como é hoje. Então, a grande questão que se coloca é o uso desses recursos para nos alienar, não só do nosso desamparo, mas de todo o trabalho necessário, que é isso, por isso que a gente promove a educação, para que a gente procure a religação de uma forma sadia. Ou seja, a gente precisa se amparar uns aos outros de uma forma interdependente, não de uma forma dependente, porque a independência total é impossível. Obrigado, era esse o meu recado aí para vocês. Fico aberto aí para as contribuições de todos. Roberto, como sempre, fantástico. Eu adoro as suas falas. A gente melhorar a forma de pensar é o primeiro caminho para melhorar uma sociedade. Não tem outra forma de chegar a esse goal, né?
E a angústia, ela segue a nossa vida em todos os momentos, né? Impressionante. E essa distração do desamparo, né, que você comenta, que nos conecta a uma série de dependências, né? E eu acho que nós comentamos aí uma série de dependências que nos conectam para tirar um pouquinho dessa angústia. A dependência da visão do outro, que é a nossa imagem, aí eu quero usar o esteroide. A dependência em relação à tela, até para me alienar dessa angústia. E muitas vezes a dependência de voltar a mamar, que é usar o vape, que sempre foi, era o cigarro, né? E eu acho que isso continuou. Gente, nós vamos ter uns 10, 15 minutinhos, até para a gente não passar muito do horário e respeitar vocês também, palestrantes, e as pessoas que estão nos escutando, para a gente poder discutir um pouquinho entre a gente. Frank, teve uma pergunta que eu gostaria aqui de te falar, que veio no chat, e eu tenho recebido paciência com isso. Antes a gente abrir entre nós três, tá? Mas eu estou vendo muitos colegas prescrevendo clomifeno, como se não fosse prescrição de esteroide, né? Ele é um modulador seletivo ali dos receptores androgênios, estrogênicos, né? Você tem visto, eu vi uma revisão recente mostrando que não é para ser usado. Não é seguro, não é para ser usado. Frank, o que que você tem visto sobre isso? Ô, Luiz, antes de responder, eu estava pensando numa situação que o Roberto põe nessa questão de chupeta, só fazer um adendo aqui, emendando a aula dele. Sabe uma situação que a gente, opa, quando caiu, que a gente vê de vez em quando chega assim, às vezes um casal no consultório vem com uma criança pequena, e muitas vezes assim, para haver uma concentração na consulta, eles pegam o celular e dão uma tela para a criança, né? Então, assim, eu estava pensando nessa questão da chupeta, que ele falou, uma criança pequena, que a nova chupeta é o celular. Só que se isso fosse uma dose homeopática, né, na consulta para concentrar, mas eu fiquei refletindo, tá, Roberto, se às vezes isso não pode ser uma recorrência do dia inteiro para todos os momentos que o casal queira dar a chupeta, né? Então, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha refletido muito, e na hora que você falou da chupeta, eu lembrei da situação que eu vejo com frequência acontecer aqui. Ou aí, essa questão, assim, né? O problema dessa área, né, Luiz, que a gente não tem literatura para ter uma literatura robusta para escorar. Então, assim, a questão do clomifeno é na tentativa de restabelecer o eixo, né? Então, assim, muitos desses pacientes têm um uso mais prolongado e quanto maior a dosagem, maior o tempo de uso, maior a supressão a nível do eixo, e eles tentam restabelecer, né, com modulador seletivo, agindo na tentativa de restabelecer. Assim, há uma coisa que também não tive muita oportunidade de falar, por questão de tempo, que na situação da gente ter um paciente que que queira sair no uso, né, a necessidade que a gente tenha um endocrinologista junto. Eu acho que nós, como cardiologistas, a gente não tem a capacidade de conduzir um paciente que queira sair. Então, assim, alguns endocrinologistas preconizam o clomifeno na tentativa de restabelecer. Como eu falei, o restabelecimento é lento, então muitas vezes o paciente vai usar uma dosagem baixa, de 25 miligramas, por exemplo, dias alternados, sob prescrição de alguns endocrinologistas, tentando restabelecer. Mas também o pessoal do influência manda as pessoas usar num período quando o paciente está fazendo ciclo no interciclo, né? Em doses muito altas, né? E a resposta que pode haver, né, de elevação da testosterona, com até um mecanismo trombótico, é imprevisível. Então, assim, há riscos, né? Se for usar, eu acho que é sob prescrição do endocrinologista. Nós não temos uma literatura robusta nesse sentido. Então, assim, talvez até segmentar no endocrinologista um paciente que cessou o uso, que entra naquela situação de tristeza, que pode ter uma recaída, e o endócrino tentar restabelecer numa dosagem fisiológica. Há também uma questão de sintomas de turvação visual também, de borramento visual. Então, assim, não é tão isento de risco, mas assim, o pessoal da maromba, os influencers, preconizam doses muito mais altas, que obviamente isso não há literatura sobre isso. Então, assim, uma visão rápida sobre isso, sobre o clomifeno, seria nesse sentido. O endocrinologista tem que ajudar a gente, né? Então, vamos lá. Roberto e Luiz, vamos fazer uma discussão aqui entre a gente, já que nós estamos falando aí de dependência, angústia e uma conexão disso tudo com o nosso psique, né? Porque se não fosse um problema de angústia, eu acho que a gente não teria
tanta dependência em relação a esse tipo de substâncias. Vamos lá, Luiz e Roberto. Olha, eu vou falar uma experiência que eu tenho aí da dependência. Eu trabalho, acho que 20 anos aí no Hospital das Clínicas com um ambulatório de cessação de tabaco. A gente vê a potência do que eu estou dizendo de nicotina. Nós lidamos lá com pessoas que chegaram ao fim da linha do tabagismo. Enfisema grave, transplante de fígado, se não parar de fumar, não transplanta, transplante de pulmão, sequela de AVC, 4 AVCs e volta a fumar, 2 infartos e volta a fumar. Então, esse é uma situação extremamente crítica lidar com esse paciente. O paciente do vape, eu anotei aqui, o último paciente que eu atendi, de 27 anos, ele para de usar cigarro 20 e foi para um vape, que ele passou a usar 2 por mês, e achando que a situação era melhor. Ele recebia 600 miligramas de nicotina por mês com cigarro, e estava recebendo agora 2.000. E ele quer parar o vape. Eu falei, olha, eu não tenho condição nenhuma de te ajudar agora, porque não tem nem jeito de eu te dar remédio. E em cima do que o Roberto falou, eu pensei demais em algumas... O ócio, né? Tão importante para o nosso cérebro, né? Nós precisamos dele parado. Parado mesmo às vezes, sem nada, sem tela, sem nada. Ele precisa descansar como qualquer órgão. E você bombardeia esse cérebro o tempo todo de tela, 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 sem nenhuma reflexão, sem nenhum pensamento abstrato. Simplesmente olha, vê e passa para o próximo, e passa para o próximo. E com isso o seu tempo acabou. Porque você entra num elevador e não tem um sem celular. E às vezes, inclusive, a gente. E a gente precisava daquele 3 minutos, dependendo do andar, 2 minutos, parado, sem nada. E depois a vida vai ficando realmente aí sem sentido. Queria que o Roberto também falasse um pouco, porque tem a ver com tela, o que vai acontecer com IA agora, que é mais difícil de pensar. Mas eu falo muito com o residente, tenta primeiro pensar antes de usar a IA. Porque se eu parar de usar minha perna, ela atrofia o músculo. Se eu parar de usar meu cérebro e a IA fizer tudo para mim, daqui a tempo não tem cérebro, daqui a décadas. Então, Roberto, o que vai ser melhor de juntar essas coisas que pensei aí e que fazem da gente trazer melancolia e angústia constante, porque o estresse já faz parte, nós nascemos estressados e continuamos estressados nesse mundo. O fato é que a minha forma de ver o mundo é muito simples. A gente nasce, não está ligado a ninguém, e a gente depende. E na infância, a gente precisa que os outros cuidem da gente, porque a gente não tem condição de fazer o nosso almoço, de abrir a geladeira, de mexer no fogão, porque é perigoso, e a gente demora mais do que qualquer outro mamífero a ter alguma independência para a gente poder buscar no mundo o que a gente quer. Só que buscar no mundo o que a gente quer dá trabalho. Então, educar uma pessoa é ensinar a ela que a vida humana é trabalho. Se o adulto cresce com o pensamento infantil de que o mundo vai dar de graça, ou seja, de que existe mãe, ele cresce infantilizado. Esse é o conceito de neurose. Neurose não é um trauma infantil marcado lá nos primeiros 6 anos de vida. Neurose é você viver como adulto como você vivia nos seus primeiros 6 anos de vida, ou seja, completamente dependente de quem te assiste. Então, forma de educar uma pessoa é dizer para ela assim: ó, meu filho, todos nós queremos mãe, todos nós queremos útero, mas mãe não existe. Não tem jeito de abrir a vagina da mãe, entrar lá para dentro e ficar quietinho. Você vai ter que fazer do mundo o seu útero com o seu trabalho, com o suor do teu rosto. Se a pessoa não tiver essa consciência, ela vai esperar mamar, seja nas tetas do governo, seja nas tetas da corrupção, e eu estou usando a palavra tetas de propósito, né, por causa do mamar, do desejo de mãe, do desejo de mamar, seja nas tetas de um cigarro eletrônico ou de palha ou de papel. Então, quando eu trabalho com os meus clientes que fumam, eu falo, isso é porque você tem a ilusão de que mãe existe, e toda vez que você fuma, você está botando sua boca no peito da mãe, achando que ela vai te trazer a tranquilidade que você não está conseguindo trabalhar.
porque minimiza a sua ansiedade de um jeito fácil, só que faz mal para a sua saúde. Se não fizesse mal, tudo bem, tá? E aí muitos têm vergonha de continuar fumando, porque, putz, eu estou aqui puxando o peito da mãe. Mas, simbolicamente, é isso mesmo. Quer dizer, a pessoa está achando que a vida vai dar a ela o colo de graça. E esse colo tem um preço, e o preço é o nosso trabalho para a gente poder aproveitar a vida e sentir prazer. Então, a forma como eu vejo simbolicamente e a facilidade com que estratégias como as redes sociais, o cigarro, a bebida, né? Porque daqui a pouco nós vamos estar daqui a 10 anos fazendo um webinar para falar do álcool, porque o álcool também tem uma inserção social que se você não fumar, se você não beber, você é louco, né? Assim, você está antissocial. E faz tão mal, né, quanto outras drogas. Então, essa busca, ela é natural em nós, porque todos nós queremos mãe. Mas a gente tem que se convencer que mãe não existe mais. Nasceu, dançou. Luiz, eu fico aí me perguntando com essas falas do Roberto, porque, Roberto, me corrija se eu estiver errado, mas a falta de racionalidade, de senso crítico, essa falta de consciência que ao amadurecer e tornar-se um adulto saudável, né? Ela passa pelo processo de educação, né? A gente que faz a nossa formação ao longo da vida. E a escola não faz isso pela gente. Esquece, a escola não tem esse papel. E as mídias sociais também não, assim, de uma certa forma, né? Elas nos ajudam a nos deseducar. Então, qual que é a saída nossa em termos de sociedade? Isso eu estou perguntando para nós três que estamos aqui, nós quatro que estamos aqui discutindo. Sociedade mineira tenta fazer o papel dela, que é um papel de educação, né? Educação das pessoas que estão aqui ligadas. E educação muito mais do que uma educação técnica, né? Educação para a vida, onde envolve todo o contexto social, psicológico, de que a gente está envolvido, não é só a questão biológica, muito pelo contrário. A gente não trata da patologia, a gente trata de pessoas. E aí, gente, para onde que a gente vai como sociedade? O que que a gente, só para a gente poder fechar, o que que vocês acham que a gente pode vir a fazer para melhorar? Porque o reflexo são dependências, né? Que nós vimos aí nas aulas iniciais. Frank, você primeiro, até para a gente poder fechar aí o webinar. Como é que você acha que a gente pode sair dessa dependência na sua área que você acabou de falar em relação aos esteroides, anabolizantes, a dependência da visão do outro em relação a você, a sua imagem, e aonde que a gente como medicina pode progredir? Ô, Luiz, eu vou responder até não pensando só no esteroide, mas de uma forma mais ampla. Eu acho que o primeiro passo é a gente ser exemplo, né? Então, assim, a gente ser exemplo de tudo, né? Então, assim, é, vindo desde o que nós estamos falando, assim, do exemplo que a gente está sempre de um lado da mesa falando para o outro, mas nós temos que ser o exemplo do que a gente quer fazer, né? Então, o primeiro fator é ser exemplo. O segundo, levar informação, porque assim, também muitos dos que vão para um modismo não têm a informação do risco, né? E muitas vezes assim, aí já vou entrar um pouquinho mais no esteroide, né? Alguns vão porque se espelham numa rede social, num influencer que eu mostrei, mas outros, igual também eu botei no slide, vão porque estão fadigados e tudo, e procuraram um profissional, e aí a gente tem que ser exemplo de fazer o correto, e o profissional, ao invés de tratar a doença dele, infelizmente aproveitou a oportunidade de, aí sim, levar a pessoa para um uso de uma situação, de uma posição que a pessoa nem sabe que faz mal. Eu já atendi paciente que estava usando, tá, a esteroide anabolizante com e chega para mim com transaminase super elevada, que levou primeiro no profissional que prescreveu, e eles desvirtuam o caminho, eu esqueci, a pessoa usava alguma outra medicação, eu disse, olha, é por causa disso. Então, assim, então primeiro a gente é sermos exemplos, levar informação, porque o paciente muitas vezes vai procurar alguns sabem o que estão fazendo, outros não, e ao procurar um profissional recebem a informação errada e perpetuam num ciclo vicioso que vão levar a vida dele. Então, ser exemplo e levar informação, resumidamente. Então, a gente ser ético e educar nossos pacientes, eu acho que é um caminho muito correto da gente seguir. Luiz,
o vape está Eu espalhando acho que estou na nossos mesma meninos, linha. né? Vamos lá. Eu agora tenho 3 netos, então, assim, eu estou muito assustado com o que está aí. Eu fico imaginando um neto daqui, quando eles forem adolescentes, faltam 12 anos, 13, com um mundo onde não pode haver nenhum momento de infelicidade. Você só pode estar feliz e as pessoas que te cercam fazem o tempo todo para você ser feliz. Você fica despreparado para enfrentar a adversidade lá na frente. Na área nossa de medicina, pessoas formando com a última coisa que eles sabem hoje é ter visão crítica do que leem. Porque ler, nós somos bombardeados por dados. E o grande segredo nosso de ensinar é onde ler, como ler e criticar o que ler. E isso não está nesse mundo. Esse mundo agora é. Há pouco tempo, vamos fazer um manual de DPOC para clínico. Um colega falou assim: eu acho que não adianta fazer, devia fazer um folder de 2 páginas, porque ninguém lê. Eu falei, então vamos parar tudo. É melhor a gente fechar a sociedade pulmão, fecha tudo, porque ninguém vai ler. Então é assustador. A gente está vendo o que está acontecendo com a nossa medicina. A gente está vendo o que está acontecendo nos nossos círculos familiares. As pessoas não têm mais preparo para as adversidades. Elas foram acostumadas, algumas gerações constroem, outras usam e outras destroem. Eu não sei se nós estamos que é só usa ou que vai destruir muita coisa. Acho que o Roberto é que fecha isso para a gente aí. Roberto, fecha para a gente esse erro conceitual de que felicidade e prazer é permanente, essa busca louca de não ter angústia, né? Vamos lá. Eu acho que a meta da vida deve ser feliz mesmo. Só que a gente confunde ser feliz com ter prazer. E sentar a bunda na cadeira, estudar, ler e escrever, produzir, pode não ser prazeroso. Você pode estar abrindo mão de outras necessidades orgânicas, como dormir, como ver um vídeo, ver uma televisão, e isso pode ser desprazeroso. Mas o trabalho, quando ele tem sentido, ele também pode promover felicidade. Então, o que eu penso é o seguinte: a meta da vida é ser feliz mesmo, o que é muito diferente de achar que não haverá esforço e suor para a gente se realizar na vida. Agora, o caminho que eu vejo, respondendo a sua pergunta, Passagem, é a educação. E a educação não é só a informação. Isso é o que a gente aprende na escola. A gente tem um ensino enciclopédico. Hoje eu entrei no elevador, tinha um menino de 7 anos, eu achei que ele ia viajar, cara. Ele estava com uma mochila que parecia assim, capaz dele ser bloqueado para não entrar no avião, que tinha mais de 10 quilos. Quer dizer, a gente tem muito conteúdo, mas isso que o Luiz falou, a gente não ensina a pessoa a lidar com as suas emoções. Aí eu vou concordar plenamente. A maturidade de uma pessoa depende da capacidade dela administrar e desenvolver o seu desamparo. Se me falta luz, eu fico desamparado, eu preciso da energia. A minha maturidade vai ser o tempo que eu levo para me adaptar à ausência de luz, acender vela, ou ficar no escuro e esperar amanhecer e ter a luz natural. Quer dizer, quando alguém me abandona, a minha maturidade é o tanto que eu consigo elaborar que eu não vou morrer se aquela pessoa não me deu atenção. Hoje, uma pessoa não responde um celular uma mensagem de WhatsApp em meia hora, a pessoa se sente, acha um absurdo. Pô, eu te mandei aí, você não viu? Quer dizer, ela não consegue lidar com a solidão da vida. E a educação é esse preparo emocional. Não que a gente não vá precisar do outro, mas que a gente aprenda a pedir ao outro. Eu considero que o medo é uma forma de ligação, a gente se liga e se submete ao outro. Eu considero que a raiva e a vingança é também uma forma de ligação. Quer dizer, quando você odeia alguém, aquela pessoa é a pessoa que você não esquece nunca, você dorme pensando nela, e se ela morrer, você suicida. Você precisa do vínculo do ódio para se sentir ligado, e a forma mais sublime de ligação ou de religação
é o amor. O amor é quando você se sente ligado e não prejudica o outro, e o amor verdadeiro, você deixa o outro ser quem ele é, sem interferir na liberdade dele, e não permite que ele interfira na sua. Então, a saída é uma educação que ensine as pessoas a amar, o que vai exigir que ela elabore esse sentimento de falta original, porque a gente ama porque a gente é carente. E se a gente não se apossar dessa carência, a gente nunca vai evoluir. Então, a minha recomendação seria políticas públicas que ensinassem os educadores, primeiro, a se tratarem para ser o exemplo que o Frank falou tão bem, e segundo, que, ao lado das informações, permitisse às pessoas a formação, para que elas fossem capazes de ser, vamos dizer, educadores. Quem se aflige com o outro, quem se afeta com a liberdade do outro, não é capaz de educar porque vai ficar emocionalmente afetado. E nós estamos muito longe, embora haja iniciativas belíssimas que eu vejo assim no micro serem muito bem sucedidas em famílias, em sociedades, em clínicas, né? Mas no nível de solução a gente teria que ter uma política pública e que isso fosse realmente levado para as escolas e para as famílias. Frank, Luiz, Roberto. Então, viver melhor é educar a nossa forma de pensar, né, gente? E educar não é informar, coisa importante. É a razão pela qual eu acho que uma sociedade como a nossa, Roberto está aí com a gente há algum tempo, o Luiz já fez parte do nosso congresso, tenta ajudar nesse processo de educação, não só de informação. Queria agradecer vocês três, eu tenho certeza que eu saí daqui muito melhor do que eu entrei. Uhum. Eu adoro esse tipo de discussão, eu acho que ela é extremamente produtiva e eu espero que vocês também tenham aproveitado isso da mesma forma que eu pude aproveitar. Agradeço vocês três de coração a oportunidade de estarem aqui com a gente fazendo esse webinar e agradeço a SMC de ter dado a oportunidade da gente realmente executá-lo, tá? E aí vem todo um time que está por trás da gente que nos permite isso acontecer. E as pessoas que nos escutaram vai estar disponível na TV SMC, que é um canal do YouTube, gente. Vai lá. Quem gostou, clica. Quem gostou de novo, divide com outra pessoa. Vamos discutir um pouquinho melhor esses temas que foram aqui abordados. Tá bom? Pessoal, podemos fechar? Isaac, Legal. com Gente, música de abraço. final, Obrigado aí né? por tudo, hein? Um Aprendi abraço a muito com todo mundo. todos. Obrigado. Uma honra Obrigado, participar tá desse bem? webinar. Foi muito bom. Parabéns a todos aí.